adoração. E aí a gente aprendeu que individualmente uma pessoa não pode ser igreja. Isso tem implicações, né? Vocês viram. Eu não vou à igreja, eu vou ficar em casa porque eu sou a igreja, né? Isso é uma deturpação da Escritura Sagrada. E adoração, aqui, irmãos, é só um momento coletivo. Mas a nossa adoração, ela é fora daqui, no campo, não sendo maldoso, no vôlei, na hora de enfrentar uma fila, né? Tem muitas pessoas que vê um amigo lá na ponta, lá no comecinho da fila, vai, né? Então a gente precisa nos conscientizar, irmãos, porque não é por vigilância, mas é por consciência. E a gente tenta dar o exemplo, né? Eu peguei o finalzinho da fila ali, fiquei, sendo que eu poderia muito bem, né? Tenho até direito, como eu estou na organização do culto, tenho até direito de entrar ali e pedir que fosse servido primeiramente. Mas para dar o exemplo, né? Então a gente precisa entender que igreja saudável não é uma igreja que funciona sob vigilância. O pastor não precisa estar lá no alojamento para vocês serem fiéis a Deus. Isso é uma questão de consciência, de regeneração, de conversão, né? De compromisso com o nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. E nós vamos tratar de um assunto muito menosprezado. É um tema que nos lança há milênios atrás uma prática cristã que não começou agora. Pelo contrário, ela não é mais praticada hoje, infelizmente, pelos cristãos. E eu quero poder, pelo menos, inquietar o seu coração em relação a isso, com a graça de Deus, a ajuda e assistência do Espírito Santo, para que a gente pense sobre esse assunto que é de fundamental importância para a nossa saúde espiritual. Hoje nós vamos falar sobre jejum e oração. Principalmente o jejum, eu não vou me ater tanto na oração, mas eu quero dedicar um tempo maior para falar sobre o jejum. Desde o começo, né, lá do povo de Deus, isso é uma prática milenar. Já, desde o começo, os cristãos, os judeus, o povo de Deus, de modo geral, eles praticam o jejum. E os profetas fizeram jejum, nós temos, os apóstolos fizeram jejum, Cristo fez jejum, a igreja primitiva fez jejum e a igreja, historicamente, faz jejum. Historicamente, o que está acontecendo hoje é um abandono dessa prática. E a gente não tem nem noção, irmãos, de quanto isso é importante para a nossa saúde enquanto igreja e saúde particular, pessoal. Se a gente quer ser uma igreja espiritualmente saudável, a gente precisa mortificar os desejos do corpo, os prazeres da carne. E aí eu não estou nem falando do pecado em si, não. E a ideia do jejum é se afastar daquilo que traz prazer ao meu corpo físico, para eu buscar algo para o meu espírito. É como nós vamos ver, uma forma de afligir a carne e uma forma de buscar o Senhor. Então, eu quero falar para vocês sobre esse tema. Pode passar, Rebeca? Isso. E nós vamos pensar sobre isso e eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você serve a Deus? Pense aí. Você tem pelo menos uma noção, se não sabe exatamente. E eu pergunto para você, quantas vezes você fez jejum? Quantas vezes você fez jejum durante a sua caminhada? Pensem sobre isso. E vejam se eu não tenho razão, que é uma prática esquecida, que é algo abandonado pelos cristãos. Jejum e oração são meios de graça. Então a gente tem que entender que não é uma forma
da gente barganhar com Deus. A gente não negocia com Deus. Eu estou, então, sacrificando a minha carne, Deus, eu estou acumulando crédito com o Senhor. Isso não é ideia. Não é por mérito, mas é graça. Ainda que você esteja mortificando a sua carne, você não merece, você não acumula crédito, é graça. Talvez, pode ser que Deus te ouça, pode ser que o Senhor te ouça. O que é jejum? Então essa é uma pergunta que tem a ver também com a prática, né? Se a gente não sabe o que é, se a gente não consegue definir o que é isso, como é que a gente vai colocar isso em prática? Se a gente não sabe nem definir o que é jejum. Então a igreja precisa compreender o que é isso. É a abstinência de alimento por motivos espirituais em momentos difíceis da vida, em momentos de tribulação, em momentos de aflição, nunca em momentos festivos, de alegria. Momentos de alegria, a igreja canta louvores, faz ações de graças. Mas em momento de tribulação, de angústia, de aflição, o povo de Deus faz jejum, ele jejua. Então, por um período definido e por um propósito definido também. Então, abstinência de alimento por motivos espirituais. Por que isso é importante enfatizar? Eu vou aproveitar que eu estou gordinho, né? Então, já está entrando pelo caminho errado. Essa não deve ser a motivação para ninguém fazer jejum. Quando jejuar? Quando é que a gente jejua? Então, eu já dei a deixa agora há pouco, né? Mas eu quero acrescentar algumas coisas. Quando enfrentamos crises, perigos, calamidades, incertezas que requerem difíceis escolhas, enfermidades de alguém, em batalhas espirituais, quando arrependidos e tristes pelos próprios pecados, na escolha de pastores. Quem jejuou para que Luiz Carlos Eduardo Santos Muniz viesse para essa igreja? A Bíblia vai dizer que na escolha de pastores, ou na imposição sobre a cabeça de alguém para constituí-lo pastor, é necessário que se ore e que se jejue, né? Era uma prática do apóstolo Paulo, não só do apóstolo Paulo, mas dos apóstolos, de modo geral. Antes de escolher pastores, eles jejuavam. Eis a razão por que a igreja sofre tanto nas mãos de maus pastores, né? Se a gente estivesse orando e jejuando e buscando a Deus como deve ser, se a gente estivesse obedecendo a Deus, a gente estaria livre de muitos problemas. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser, às vezes, sacudida, para ela poder acordar para alguns aspectos da vida cristã, que são relaxados, deixados de lado, ou então ficam em terceiro plano, né? Nem em segundo plano, ficam em terceiro plano. Nós temos, não vou ler as referências, mas, por exemplo, todo mundo conhece essa passagem, né? Mateus 4, de 1 a 2, é quando Jesus faz um jejum de 40 dias, não é dito se é um jejum total de água e comida, né, e sólido e líquido, mas eu particularmente sou mais inclinado a pensar que foi total. Apenas 2 pessoas na Bíblia fizeram um jejum como esse, né? Moisés, no Antigo Testamento, fez um jejum de 40 dias. 40 dias. E a Bíblia fala que Jesus Cristo também, antes de começar o seu ministério e já enfrentando Satanás numa batalha espiritual, diz a Escritura Sagrada que depois de 40 dias ele teve fome. Ele teve fome. Nós temos Daniel aí
9, de 3 a 5, que é naquela situação onde o povo foi levado cativo pelos babilônios, e Daniel sabe que a causa deles terem sido entregue aos seus inimigos foi por conta dos próprios pecados. E então ele reconhece os pecados do próprio povo, se entristece pelos pecados do próprio povo, se inclui e faz um jejum. Então há muitas razões pelas quais a gente deve fazer calamidade, uma enchente, pragas, uma pandemia. São todas essas coisas, irmãos, são motivos para a igreja jejuar. Mas eu pergunto, quais igrejas da ICEB se reuniram e disseram, vamos jejuar por esse tempo de crise? Crise financeira, doenças. Nós temos Davi jejuando e orando pelo seu próprio filho, que era fruto do pecado. Ele jejuou por vários dias e Deus disse, dessa vez eu não vou te ouvir. Então percebam que jejum não é uma troca. Eu vou sofrer no jejum e Deus vai ser obrigado a responder o meu jejum. Não é assim que funciona. Não é assim. O jejum continua na nova aliança ou caducou? Isso é um outro questionamento, né? Por que eu falo isso? Porque vocês vão encontrar bons teólogos dizendo o seguinte, jejum é coisa de judeu. Vocês vão encontrar bons teólogos. Por outro lado, eu pergunto, e o que a Bíblia diz? Porque para mim não interessa muito o que os teólogos dizem, a não ser que eles digam o que a Bíblia diz. Não encontramos em nenhum lugar que essa prática morreu, que essa prática caducou. Pelo contrário, irmãos, nós vamos encontrar duas passagens, que aí essa eu faço questão de ler. Abram suas Bíblias lá em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 6 e depois nós vamos ler o capítulo 9. Mas vamos lá, Mateus 6, 16. Mateus capítulo 6, verso 16. Jesus, falando a respeito do jejum, ele diz assim, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Vejam só, Jesus diz, quando vocês jejuarem. Então ele dá a entender que a prática do jejum não caducou. Ele deixa claro que os seus discípulos iriam jejuar. Quando jejuarem, façam da forma correta. Vão lá para o capítulo 9 de Mateus. Nós vamos ler o verso 14. Verso 14, 9 e 14. Diz assim. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e então eles vão jejuar. Jesus estava falando sobre ele mesmo. É como se Jesus estivesse com os discípulos dizendo, qual a razão deles jejuarem agora? Eu estou com eles. Eu sou a alegria deles. Eu sou a satisfação deles. Todavia, nem sempre eu estarei com vocês fisicamente. Quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. Então veja que o próprio Cristo deixa claro que o jejum é algo para depois da presença física dele, quando ele fosse elevado aos céus fisicamente, o povo dele iria jejuar. Então, não somente essas referências, mas estou lendo só essas duas para a gente entender
que o próprio Cristo, ele advoga e ele nos deixa claro que após a sua ascensão, a sua subida, o povo dele iria jejuar. É por isso que eu não fico com esses teólogos que dizem que jejum é coisa para judeu. Eu prefiro ficar com Jesus Cristo, com o ensino que ele nos deu. E agora, irmãos, eu quero deixar um exemplo para vocês, bem prático, para a gente olhar de forma mais cuidadosa. Nós temos o exemplo de Esdras. A gente sabe que Israel, ele foi levado cativo pelos babilônios, né? Naquela época em que o Israel estava dividido, o rei do norte foi primeiro, depois o rei do sul também foi. E quando eles foram levados cativos por conta dos seus próprios pecados, pela vida de rebeldia a Deus, 70 anos depois, a profecia de que eles retornariam para a sua terra se cumpriu. E eles começaram a voltar. Neemias foi primeiro, depois Esdras com um grupo, uma caravana grande, né? Foi depois de alguns anos. Então ele foi também. Então aqui nós temos um exemplo claro, e eu vou usar o exemplo de Esdras para ensinar vocês como a gente trata a questão do jejum. Como é que a gente trata a questão do jejum? Quais implicações do jejum? Para que ele serve? Para que o jejum serve? Nós vamos usar o exemplo de Esdras para a gente responder essa pergunta. Nós vamos ler o texto, Esdras, capítulo 8, verso de 21 a 23. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Para a gente se situar nessa história aí, eles estão na Babilônia, e eles receberam a ordem do rei de que eles poderiam, quem quisesse, voltar para a sua terra. E o rei, então, deu muitos presentes, muita prata, muito ouro, para que essa grande caravana levasse para o templo. Era um presente para reconstruir o templo. Então, eles iam com muito ouro. E eles iam com muita prata. Ou seja, eles estavam sujeitos a grandes perigos. Para você ter uma ideia, da Babilônia a Jerusalém, nós temos 1.448 quilômetros, aproximadamente isso. Então eles teriam que passar por muitas terras, e eles passariam por terras de inimigos históricos, pessoas que odiavam os judeus, como até hoje tem nações que odeiam os judeus. E eles teriam que passar com todo esse ouro, com toda essa prata, por meio da terra das pessoas que odiavam esse povo. E aí eu pergunto para vocês, isso é loucura ou não é loucura? E com tanto ouro, tanta prata, eles não são de guerra, eles não estão preparados para a guerra. Eles não vão, irmãos, com um exército preparado para a guerra. Eles não têm o exército do rei. Ele ficou com vergonha de pedir um exército, porque ele disse: Deus está com aqueles que o buscam, mas Deus se ira contra aqueles que o abandonam. E agora? Então é uma situação que precisa de ajuda. Ele não vai conseguir sozinho.
Ele não vai conseguir sozinho. Então nós vamos aprender, vamos fazer a seguinte pergunta: para que serve o jejum, irmãos? Para que serve o jejum? E vamos deixar o texto responder essa pergunta, tá bom? E aí eu convido os irmãos para estarem atentos, para a gente deixar a Bíblia responder. A gente vai fazer a pergunta, a Escritura vai responder. Para que serve o jejum? Então, no texto que nós lemos, diz assim: então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus. Jejum implica em humilhação. Todo aquele que está jejuando, ele está se humilhando diante do seu Deus. E alguns ainda iam além, né? Não era só o jejum, eles sentavam no pó, na terra, uns jogavam até cinza na cabeça. Era uma humilhação tremenda, irmãos. Uma humilhação tremenda que eles passavam. E para que serve essa humilhação, gente? Por que o povo de Deus se humilhava? É porque o povo de Deus queria dizer com todas as letras: nós somos insignificantes, somos trapos, não podemos nada, não somos nada, mas o Senhor é um Deus tremendo, poderoso, grandioso. Então o povo de Deus se humilhava, porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, e a Bíblia não ensina que os soberbos serão abatidos. E quem disse isso? Aquele que não mente, aquele que é impossível mentir. É por isso que o povo de Deus se humilha. É por isso que o povo de Deus jogava até cinza na cabeça. Essa expressão aqui, irmãos, você vai encontrar em outras partes da Bíblia, substituindo a palavra jejum. Lá em Levítico nós vamos ter uma referência dessa. Lá em Levíticos, a gente vai ter o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação por todo o povo. Naquele dia em particular, toda a nação se humilhava. Toda a nação fazia um jejum. E nem aparece a palavra jejum lá. Aparece só a palavra a humilhação. Eles se humilhavam. Porque era sinônimo. Era sinônimo. Fazer jejum é automaticamente se humilhar diante de Deus. E isso deve estar na nossa mente. Quando a gente for fazer um jejum, a gente já viu. Nunca é por motivo alegre ou festivo. Mas nós temos, irmãos, inclusive, no momento que a gente está como igreja, nós temos irmãos com problemas de saúde, que é uma das razões da igreja se humilhar diante de Deus, buscar o socorro dele. E aí é óbvio que, dependendo da enfermidade, a pessoa não pode fazer um jejum, porque ela precisa se alimentar bem, para poder se cuidar. Mas a igreja pode, um irmão da igreja pode, um parente pode, a igreja pode proclamar um jejum e fazer, e se humilhar. Pode ser que Deus nos ouça, se a gente se humilhar. Qual é o problema? O povo de Deus não quer mais se humilhar. O povo de Deus, ele quer os seus direitos, né? Tem um monte de gente aí procurando os seus direitos, né? Eu sou filho de Deus, eu sou cabeça e não cauda. Eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Tem muita gente com esse discurso, né? E a Bíblia vai nos ensinar um caminho oposto, de humilhação diante da presença do nosso Deus. Esdras olhou a situação perto do rio Ahava e disse: vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos nos humilhar, vamos buscar a Deus nos humilhando.
é muito longe. Para vocês terem uma ideia, 1.448 quilômetros eles fizeram em quase 4 meses. Quase 4 meses de caminhada até chegar em Jerusalém. Então não era uma tarefa fácil. E aí nós temos, que eu quero compartilhar com vocês, uma leitura que está lá em Salmo 35, verso 13. Salmo 35 e o verso 13. Davi falando: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, porque era uma forma de se humilhar, né? Eles tiravam as roupas nobres e se vestiam de trapo, de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, vestido de saco, não comia, afligia a alma. Por que jejum aflige a alma? Fica sem comer que você vai saber por quê. Eu sei que a gente aqui de manhã até meio-dia tem gente dizendo, gente, está demorando hoje, né? Agora imagina o judeu que passava 3 dias e mais de 3 dias sem comer nada, nem comida sólida, nem líquido. O exemplo de Esther, quando foi entrar na presença do rei, que era proibido, ela proclamou um jejum e todo o povo de Israel jejuou 3 dias sem colocar nada na boca, nem coisa sólida, nem água. 3 dias, afligindo a alma. Então aquilo é um sofrimento tremendo no corpo. Mas é assim que acontece, aflige-se a alma para buscar o socorro celestial. Então, o povo de Deus sempre, historicamente, se humilhou diante de Deus. Infelizmente, essa prática foi abandonada. Nós temos igreja com sérios problemas, ninguém jejua. Pessoas com enfermidades, ninguém jejua. A igreja passando por pandemia, ninguém jejua. E uma série de dificuldades, de problemas, ninguém jejua. Ninguém se humilha. Ninguém se humilha. E a gente precisa mudar essa concepção. Nós precisamos mudar isso, irmãos. A Bíblia nos dá outro caminho. Igreja saudável anda de conformidade com as Escrituras Sagradas, não com a modernidade, não com as coisas que as pessoas estão ensinando aí. Então, jejum aflige a alma, humilha o ser humano. E é uma humilhação voluntária. É isso que é interessante. É uma humilhação absolutamente voluntária, não é imposta. Você tem que tomar a decisão de se humilhar, assim como Cristo tomou a decisão de se humilhar e descer até nós, sob a lei, né? Ele estava sob a lei, em forma de homem, então sujeito a todos os nossos problemas, até físicos também. Ele sentia fome, sede, angústia, então foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, voluntariamente. E o povo de Deus não quer se humilhar. Então, como é que a gente vai ser agraciado, irmãos, se a gente não quer viver de acordo com os meios de graça? A palavra é um meio de graça. A ceia do Senhor é um meio de graça. A comunhão da igreja é um meio de graça. Então, jejum é um meio de graça. Oração é um meio de graça. E a igreja negligencia tudo isso. Então, serve para nos humilhar diante de Deus. O povo de Deus precisa se humilhar diante de Deus. Segundo, serve para pedirmos a Deus. Quando o povo de Deus jejua, ele também precisa orar. Jejum e oração caminham juntos. Vocês vão encontrar teólogos dizendo que não tem nada a ver.
Vocês vão encontrar, eu já encontrei bons teólogos dizendo que jejum e oração, jejum é uma coisa, oração é outra, você pode fazer sua oração sem jejum, seu jejum sem oração, e assim vai. A gente ora por muitas razões e nem sempre com jejum, mas todas as vezes que a gente fizer um jejum, a gente precisa orar, gente. Se não, é passar fome, é buscar emagrecer. E a gente tem que elevar o nosso espírito ao Pai dos Espíritos. Então a gente se humilha e ora. É assim que funciona. Lembram? O texto que nós lemos de Salmo 35, 13. Davi jejuou e pediu. Esdras jejuou, se humilhou e pediu. Então o jejum anda junto com oração. Quem jejua deve ter os seus momentos de oração, de súplica, de petição. Qual foi a petição de Esdras? Olha para o texto. O que ele pediu? Ele pediu uma boa viagem. Uma boa viagem. Por quê? Ele sabe que o trajeto que eles iriam fazer, humanamente falando, era quase impossível chegarem lá são e salvos. Com toda a carga, dinheiro, muita grana, né? Ouro, prata. E, inclusive, lá tem o texto falando que fizeram ciladas contra eles. Fizeram armadilhas contra eles. Por isso, sabendo, consciente dos perigos, da dificuldade, e jejum é em meio às dificuldades, ele se humilha e ele ora e ele pede a Deus uma boa viagem, que Deus conduzisse o povo em segurança, que aquela caravana pudesse chegar sã e salva. E aí fica uma grande lição para a gente. Nós somos um povo de oração. Nós somos um povo que está perdendo a referência. Mas antigamente nós éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta. Ninguém chama mais, os crentes nem levam mais a Bíblia, ninguém anda mais com Bíblia. Aí, jejum e oração, uma coisa histórica, e sempre a igreja fez isso. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Jejum, afligir a alma, para quê? Não, todo mundo gordinho, todo mundo, né? Ninguém aflige mais a alma, não tem mais isso. Então a gente precisa estar mudando isso, reconhecendo o que a Bíblia ensina, corrigindo as nossas falhas. O povo de Deus deve se humilhar e deve pedir. Oração combina com jejum. E aí, lembra aquela passagem muito conhecida de 2 Crônicas 7,14? Vou pedir até para... Pode colocar aí? 7,14? Ah, está aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Lembra que eu falei para vocês que em muitas passagens se humilhar é jejuar? Então o povo de Deus deve se humilhar. E quando o povo de Deus se humilha, olha, depois vem ora. Se humilha, ora. Busca. Porque é assim que a gente busca o Senhor. E se converte dos seus maus caminhos. Por que que ele acrescenta, se converte dos maus caminhos? Porque você pode orar o tanto que quiser, jejuar o tanto que quiser. Se você tiver uma vida de pecado, uma vida de desobediência, a sua religiosidade, o seu sacrifício do jejum, a sua humilhação, não vale de nada. É religiosidade. Deus é santo. E Deus quer que o povo dele seja santo. É assim que funciona. Ele é santo e ele quer que o seu povo seja santo. Se o povo dele, santo, errar, fracassar, cair, ele diz o quê? Está na hora de se converter. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Regeneração acontece uma única vez. Ninguém nasce duas vezes espiritualmente falando. Assim como ninguém nasce duas vezes biologicamente falando. Nascimento é uma única vez.
regeneração é uma única vez. Agora, conversão, irmãos, acontece mais de uma vez na vida de um crente. Lembram que quando, antes de Jesus ir para a cruz, ele virou para Pedro e disse: quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Ele não era crente, ele não era servo, ele não já tinha o Espírito Santo. Por que Jesus disse quando tu te converteres? Para alguém que já era regenerado. Porque ele sabia que Pedro lá na frente ia trair ele, ia negá-lo. Então, às vezes, o povo de Deus, as pessoas se desviam. E pode ser que entre nós tenham pessoas desviadas. E o que a Bíblia ensina? Ora, converta-se, volte, enquanto há tempo, porque não sabemos o dia nem a hora, nem o que nos espera. Eu só sei que quando ouvirmos o Espírito Santo falando ao nosso coração, a gente não deve endurecer, a gente não deve fechar o nosso coração para esse Deus, para esse Espírito, para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente tem que pedir, tem que se humilhar, e aí, verso 22, diz: serve para mostrar que o socorro de Deus é indispensável. Quando a gente jejua, a gente está dizendo isso, irmão. Quando a gente está jejuando, o que a gente está dizendo? Que eu posso até dispensar outras ajudas, mas a ajuda de Deus é indispensável. Olha a situação de Esdras. Ele diz, olha, o que ele disse lá? Ele diz assim: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, ó rei, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Aí depois que o camarada diz isso, com qual cara ele vai chegar para o rei e dizer assim: rei, a gente está indo, mas tem que ter um exército grande para nos conduzir a gente, né? O que o rei ia dizer para ele? Você chegou aqui dizendo que a boa mão de Deus é em favor daqueles que o buscam. Você não está buscando a Ele? Estou. Para que um exército? Você quer um exército para quê? Ah, então não é Deus, é o rei. Ah, tá. Então ficaria uma situação muito chata, né? Então ele, com vergonha de chegar e falar isso, ele dispensa o socorro dos homens. Mas ele sabe que não pode dispensar o socorro de Deus. O que nós fazemos hoje? Nós dispensamos o socorro de Deus. Jejuar? Não. Tem tanto médico competente. A medicina está tão evoluída. Vamos nos melhores médicos do mundo. Aonde tem? Então as coisas foram invertidas. A gente dispensa o socorro de Deus e nós vamos buscar a melhor medicina, é a ciência, é o Deus da modernidade, chama-se ciência. E a gente vê muito claramente, né, que nessa busca por esse Deus, muitos estão morrendo, adoecendo e tendo que conviver o resto da vida, né, com isso. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que a medicina é algo ruim? Que a gente não deve buscar medicina? Não. Quando eu adoeço, eu vou para um médico, eu tomo remédio. Então, o problema não é esse. O problema é quando a ciência se torna um Deus. Quando Deus é dispensado e o povo dele deixa de confiar no próprio Deus para confiar nos medicamentos e nos remédios. É isso que está o problema. O próprio Deus deixou os medicamentos, ele disse, está aí, ó. As plantas serão para medicamentos. O próprio Deus diz isso na palavra dele. Então o problema é quando a gente dispensa a Deus. Esdras entendeu que Deus não era dispensável. Deus não era dispensável. Os homens são dispensáveis, mas Deus não é
dispensável. Então Esdras mostrou que podemos até dispensar o socorro dos homens, mas nunca o de Deus. Essa é a lição aqui nesse versículo. E ainda nesse versículo 22, o que a gente aprende, irmãos? Para que serve o jejum? Serve para o exercício da fé. Por que serve para o exercício da fé? Porque percebam que quando Esdras, ele diz para o rei que a boa mão de Deus está em favor daqueles que o buscam, logo em seguida ele teve que crer no que ele disse e pegar toda a caravana e dizer assim: vamos, vamos, sabendo que os inimigos estavam lá, sabendo que historicamente havia nações inimigas, louca para destruir o povo de Israel. Mas ele creu. Porque quem faz jejum precisa acreditar, ele precisa crer. Um pensamento dúbio, um pensamento que ora te puxa para cá, não vai dar certo. Ora te puxa para lá. Não, essa eu estou perdendo meu tempo. Ora te puxa para cá, Deus vai me dar a vitória. Ora te puxa para lá. Não, mas eu sou muito pecador, eu não mereço. Então fica aqui esse pensamento puxando de um lado para o outro. Irmãos, a gente precisa acreditar. Se você for orar, acredite que Deus vai te ouvir. Se você for jejuar, acredite que Deus vai te responder. Mas se Ele não te responder, então, meu irmão, tranquilize o seu coração. Porque, como eu disse, não é uma barganha. Você não vai barganhar com Deus. Não é uma troca de favores. Vou fazer um favor aqui para Deus, Deus vai ficar me devendo e vai ter que me ajudar. Não é isso. Não é assim que a Escritura ensina. Ensina que, nos humilhando, pode ser, talvez, Deus te atenda. Mas cabe a nós nos humilharmos e crer. E eu quero, então, concluir com o verso 23. E no verso 23 está lá escrito: assim nós jejuamos e pedimos jejum e oração ao nosso Deus. Ele nos atendeu. E eles chegaram, irmãos, são e salvos. Chegaram, enfrentaram dificuldades no meio do caminho, mas chegaram bem. E essa é a grande lição que nós tiramos. Aqui nós temos mais uma maneira de nos humilhar e buscar o Senhor e encontrar o seu favor. Além de compreendermos corretamente o jejum e a oração, precisamos da ortodoxia unida à ortopraxia. Eu preciso compreender para que serve o jejum. Eu preciso entender isso, como fazer um jejum, quando fazer um jejum. Mas eu preciso ir além disso. Não é só entender. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso experimentar. Eu preciso levar isso para a minha vida. Eu preciso ter essa comunhão, essa experiência com Deus, que ela é pessoal e intransponível. Ah, mas minha mãe jejua, mas você não jejua. Ah, mas meu pai, você não jejua. Ah, mas minha igreja, você não jejua. Então a gente precisa dessa experiência. Com exceção, irmãos, aí eu vou abrir uma exceção para as pessoas que não podem deixar de se alimentar por conta da sua própria saúde. Com exceção dessas pessoas, nós precisamos dessa experiência com Deus. O propósito do jejum não é mudar a Deus, porque Deus não muda, irmãos. Mas o jejum nos muda quando nós realizamos jejum. Deus transforma as nossas vidas, porque a gente aprende a afligir o corpo, para que a nossa alma se eleve a Deus, para que os prazeres da carne sejam sufocados e a sede e fome de Deus
aumente e seja saciada. É o jejum que faz isso. Isso vai mudando a gente. Por isso nós falamos de disciplinas espirituais. E o povo de Deus precisa retornar a essas disciplinas espirituais. Cuidados na hora do jejum. Então, não devemos usar o jejum como autopromoção, porque isso foi condenado pelo Cristo, né? Pessoas que faziam jejum pareciam para os outros que queriam parecer mais piedosas. Isso não faz bem. E aí o que acontece? Jesus disse, olha, eles já receberam o que queriam. O que eles queriam? Ser visto pelos homens. Então eles já receberam o que queriam. Os homens já estão vendo o que eles estão fazendo. Isso não significava que Deus estava atendendo aquele jejum. Então não é autopromoção. Não é motivo para emagrecer. Não é o objetivo. Orar e jejuar não garantem que seremos ouvidos por Deus, visto que podemos cair no erro de supervalorizar estas práticas sem a devida piedade, sem o discernimento para pedir coisas corretas. Então não é garantia. Isaías 58, ele vai dizer por que Deus não ouvia a aflição, a humilhação do povo. Porque ele dizia assim, vocês fazem o jejum, mas cada um vai cuidar das suas coisas. Vocês estão em inimizade um com o outro. Vocês estão cheios de pecado. Como é que Deus vai ouvir um povo nessas condições? Então o povo precisa andar em comunhão, santamente, retamente, se humilhar e buscar a Deus com santa piedade. Não faça do jejum e da oração uma moeda de troca com Deus. Aprenda a se humilhar diante de Deus, orando e jejuando corretamente. O seu jejum e a sua oração, associados a uma vida de obediência, serão meios eficazes de graça, não de mérito, de graça. Por isso que Deus ouviu Esdras. Não é porque aquela turma toda estava certinho, todo mundo em obediência, perfeitamente. Não, é graça, graça de Deus. O jejum, vem para a gente finalizar. Como é que eu pratico o jejum? Não pode ser nos intervalos das refeições, gente. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, toma café, aí, gente, fazer um jejum de 3 horas. Aí toma café, faz um jejum de 3 horas, que é a hora que começa a fome. Aí ela come e entrega o jejum dela. Então isso é jejum? Como é que isso vai ser jejum, irmãos? Se o jejum é a abstinência do alimento, é uma aflição na carne, é uma humilhação. Então não pode ser nos intervalos das refeições. Tira-se as refeições. Agora, é óbvio que quem não tem costume de jejuar, ele precisa fazer aos poucos, né? Não toma café, passa lá até o almoço para começar. Depois, se humilhe mais ainda. E assim, irmãos, vão desenvolvendo esse ato, esse costume de se humilhar. Não façam isso de forma ritualística. Que é isso? Eu jejuo 2 vezes por semana. Jejum não tem data, gente. O único lugar que aparece data para jejuar é no Antigo Testamento, no dia da expiação, 1 vez por ano. A gente jejua quando é necessário. É quando a gente quer crescer espiritualmente, quando a gente está numa batalha espiritual, quando a gente está lutando contra os pecados da carne, quando a gente está vendo uma igreja rachada, dividida, confusão, problema, quando na nossa casa o casamento está difícil, os filhos estão indo para droga, e problema por cima de problema, as finanças acabou, e entrou a crise financeira, não tem dinheiro para nada. É nesses momentos de crise, de dificuldade, de doenças, que o povo de Deus se humilha e ora
e busca a Deus, é assim que a gente deve jejuar. Há jejuns parciais e há o jejum total, né? O jejum total é a abstinência de água e comida, né, sólida. Enquanto que o parcial, algumas pessoas deixam só a água, né? E se abstêm de alimento sólido. O Daniel fez diferente. Como ele vivia no palácio, sempre viveu no palácio, teve uma época em que Daniel tirou toda a comida nobre e comia coisas simples. Então, por um tempo, ele comeu coisas simples. E ele fez isso por algum tempo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude, irmãos, a cultivar essa espiritualidade, a sermos saudáveis nessa área. Curve a sua cabeça, nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra. E aí fica a dica, né? Nós podemos fazer jejum pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, por crise. Deus bendito e maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra como nos aproximamos de ti. Assim, Deus, tenha misericórdia do teu povo e nos ajude, Deus, a andarmos de conformidade com a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.